Uma menina de 8 anos corre desesperadamente pelos corredores de um hospital público, com lágrimas nos olhos e o coração acelerado. Sua mãe, uma faxineira que trabalha 3 empregos, está internada em estado grave, necessitando de uma cirurgia cardíaca urgente que custa mais do que elas poderiam juntar em uma vida inteira. Com a voz trêmula, mas determinada, a menina bate na porta do consultório médico e faz uma proposta que deixa o doutor sem palavras. Doutor, eu prometo ser sua empregada para sempre se o senhor salvar minha mãe. O que ela não sabe é que um milionário, aguardando consulta no corredor, escutou cada palavra dessa súplica desesperada. O que acontece a seguir muda a vida de todos para sempre. O eco dos passos apressados ressoa pelos corredores gelados do Hospital Municipal São Vicente, misturando-se com o cheiro penetrante de desinfetante que parece impregnar cada respiração. Marina Santos, com apenas 8 anos, corre com o coração disparado, suas sandálias gastas batendo contra o piso de linóleo desgastado. Lágrimas escorrem por seu rosto moreno, mas ela não para limpá-las. Não há tempo para lágrimas agora. Doutor, doutor, ela grita, sua voz aguda ecoando entre as paredes pintadas de verde hospitalar. Enfermeiros e médicos se viram surpresos com a urgência desesperada da criança pequena que parece perdida em meio ao caos matinal do hospital mais movimentado da cidade. Marina conhece cada corredor deste lugar. Nos últimos 3 meses, tem vindo aqui todas as manhãs antes da escola, todas as tardes depois das aulas e todos os fins de semana. Sua mãe, Conceição, trabalha como faxineira em 3 lugares diferentes. De manhã cedo no hospital, à tarde numa escola particular do bairro Nobre e à noite numa empresa de limpeza. Ou melhor, trabalhava. Agora está internada na enfermaria do 2º andar, com o coração falhando depois de anos de trabalho exaustivo e alimentação precária. Menina, você não pode correr assim aqui dentro, diz uma enfermeira tentando segurá-la pelo braço. Mas Marina se esquiva com agilidade, continuando sua busca desesperada. Ela sabe exatamente onde encontrar o Dr. Henrique Moreira, o médico-chefe do departamento de cardiologia. É ele quem decide quem vive e quem morre neste hospital. A porta do consultório está parcialmente aberta. Marina pode ver o Dr. Henrique sentado atrás de uma mesa cheia de papéis, seus cabelos grisalhos refletindo a luz fria do teto. Ele está falando ao telefone, a voz grave e cansada de alguém que já viu muitas tragédias. Marina bate na porta com força, seus pequenos punhos fazendo um som surdo contra a madeira. Doutor, por favor! Preciso falar com o senhor, ela grita, empurrando a porta e entrando sem cerimônia. O médico levanta os olhos, surpreso com a intromissão. Ele reconhece a menina imediatamente. É a filha da faxineira que está internada, a criança que sempre fica no corredor esperando notícias. Marina, não é? Você precisa esperar do lado de fora, querida. Estou numa reunião importante, ele diz, tentando ser gentil, mas firme. Mas Marina não se move. Suas mãos pequenas tremem, e ela limpa o nariz com as costas da mão. Doutor, minha mãe vai morrer se não fizer a cirurgia logo. A senhora da enfermaria disse que tem uma fila de 6 meses, mas minha mãe não tem 6 meses. Ela está ficando cada vez mais fraca. A voz de Marina treme, mas há uma determinação feroz em seus olhos castanhos. Eu sei que o senhor pode ajudar. Eu vi o senhor salvando outras pessoas. O Dr. Henrique coloca o telefone no gancho, sua expressão se suavizando. Ele já ouviu muitas súplicas desesperadas, mas há algo na postura desta criança que o toca profundamente. Marina não está apenas pedindo, ela está negociando. Doutor, eu prometo ser sua empregada para sempre se o senhor salvar minha mãe. Ela diz, suas palavras saindo num jorro desesperado. Eu sei limpar, sei cozinhar, sei cuidar de plantas. Minha mãe me ensinou tudo.
Eu trabalho direito, sou pontual e nunca vou reclamar. Só preciso que o senhor coloque ela na frente da fila. O silêncio que se segue é pesado como chumbo. Do corredor, um homem bem vestido que esperava sua consulta ouve cada palavra da conversa. Eduardo Mendes, empresário milionário de 60 anos, estava folheando uma revista quando a voz desesperada da menina chegou aos seus ouvidos. Agora ele está imóvel, com a revista esquecida no colo, absorvendo cada palavra desta proposta que acabou de mudar o rumo de 3 vidas para sempre. A chuva começou a bater contra as janelas do hospital, como se o próprio céu chorasse pela injustiça prestes a se revelar. O Dr. Henrique remove os óculos e esfrega os olhos cansados. Em 30 anos de medicina, nunca havia recebido uma proposta tão inocente e ao mesmo tempo tão devastadora. Marina permanece parada diante da mesa, seus olhos fixos no rosto do médico, esperando uma resposta que pode determinar se sua mãe viverá ou morrerá. Marina, querida, sente-se aqui, ele diz, apontando para a cadeira em frente à mesa. A menina obedece, mas senta-se apenas na borda, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Você é uma menina muito corajosa, mas precisa entender que as coisas não funcionam assim. Eu não posso aceitar que você trabalhe para mim em troca de uma cirurgia. Os olhos de Marina se enchem de lágrimas novamente. Mas, doutor, eu não tenho dinheiro. Ninguém na minha família tem dinheiro. Minha mãe trabalha tanto que mal consegue pagar o aluguel e a comida. Se não for assim, como é que vai ser? O médico se levanta e caminha até a janela, observando a chuva que continua caindo. O Sistema Único de Saúde, o SUS, vai cobrir a cirurgia da sua mãe, Marina. Ela não vai morrer por falta de tratamento. Ele se vira para a menina, tentando sorrir com tranquilidade. Já aprovei o procedimento. Sua mãe está na lista para a cirurgia. O rosto de Marina se ilumina por um momento, mas logo se apaga novamente. Quando, doutor? Quando ela vai fazer a cirurgia? A pausa que se segue é longa demais. O doutor Henrique volta para sua cadeira, escolhendo cuidadosamente suas palavras. A lista de espera para cirurgias cardíacas está um pouco longa no momento. Aproximadamente 6 meses. 6 meses! Marina grita, levantando-se da cadeira. Doutor, a enfermeira da dona Conceição disse que ela não tem nem 6 semanas. Como é que vai aguentar 6 meses? Marina, eu entendo sua angústia, mas o sistema funciona por ordem de chegada e gravidade. Há pessoas esperando há mais tempo que sua mãe. Mas elas não vão morrer antes. Minha mãe vai. As palavras saem como uma acusação, carregadas de uma raiva que não deveria existir no coração de uma criança de 8 anos. No corredor, Eduardo Mendes se aproxima discretamente da porta. Ele pode ouvir a conversa claramente, e cada palavra é como uma punhalada em sua consciência. O nome da mulher, Conceição, ecoa em sua mente, despertando uma memória que ele tentou esquecer há 5 anos. Doutor, existe alguma forma de acelerar o processo? Alguma lista de emergência? Marina pergunta. Sua voz agora mais controlada, mas ainda desesperada. Tecnicamente, sim. Existem casos que podem ser priorizados quando há risco iminente de vida. Mas isso requer uma avaliação mais detalhada. E mesmo assim, o médico hesita, sabendo que está oferecendo uma esperança frágil. Então vamos fazer essa avaliação. Agora, Marina bate as mãos na mesa, surpreendendo o médico com sua determinação. Marina, não é simples assim. Preciso consultar outros especialistas. Fazer exames adicionais que podem demorar semanas para serem agendados. Semanas que minha mãe não tem, Marina sussurra, sua voz quebrando. Ela se senta novamente, desta vez se deixando afundar na cadeira. Doutor, eu não sou burra. Eu sei que vocês, os médicos, podem fazer as coisas mais rápidas quando querem. Eu vejo acontecer aqui. Tem gente que chega depois e é atendida antes. O doutor Henrique fica desconfortável com a observação perspicaz da menina.
A Marina. O hospital segue protocolos rigorosos. Protocolos para os pobres. Ela interrompe, sua voz carregada de uma amargura que não deveria existir em alguém tão jovem. Minha mãe limpa este hospital todos os dias há 3 anos. Ela conhece cada canto, cada sala, cada médico. Ela conta para mim como vocês tratam as pessoas diferentes dependendo de quem elas são. O silêncio que se segue é constrangedor. O Dr. Henrique sabe que a menina tem razão, mas não pode admitir isso oficialmente. No corredor, Eduardo Mendes fecha os olhos, lembrando-se de Conceição Santos, a faxineira que foi demitida injustamente de uma de suas empresas anos atrás por um supervisor corrupto que queria contratar a própria sobrinha. Marina, vou fazer o que posso para acelerar o processo. O médico finalmente diz, mas você precisa entender que há limitações no sistema que eu não posso simplesmente ignorar. Marina se levanta, limpando as lágrimas com as costas da mão. Doutor, se minha mãe morrer esperando na fila, eu vou fazer todo mundo nesta cidade saber que vocês deixaram ela morrer porque somos pobres. A ameaça, vinda de uma criança, deveria soar vazia. Mas há algo na forma como Marina a pronuncia que faz o médico acreditar que ela é capaz de cumprir sua promessa. Eu não vou desistir da minha mãe, Marina diz, caminhando em direção à porta. Se vocês não vão ajudar, eu vou encontrar outro jeito. Ela sai do consultório com a mesma determinação com que entrou, deixando o Dr. Henrique sozinho com o peso de suas palavras. Do lado de fora, Eduardo Mendes observa a menina se afastar pelo corredor, e uma decisão começa a se formar em sua mente. Eduardo Mendes permanece imóvel no corredor por vários minutos após Marina desaparecer de vista. Suas mãos tremem ligeiramente enquanto ele puxa o celular do bolso e cancela a consulta médica. O check-up de rotina que o trouxe até aqui de manhã parece insignificante diante do drama que acabou de presenciar. Conceição Santos. O nome ressoa em sua mente como um fantasma do passado que ele tentou enterrar. 5 anos atrás, ela trabalhava como faxineira noturna no prédio administrativo da construtora Mendes, uma de suas empresas. Eduardo raramente ficava até tarde no escritório, mas naquela época estava passando por um divórcio complicado e preferia evitar a casa vazia. Conceição sempre o cumprimentava com um sorriso genuíno quando passava limpando os corredores. Ela trabalhava com uma eficiência silenciosa que Eduardo admirava, nunca reclamando mesmo quando encontrava o escritório em estado deplorável após reuniões longas. Uma noite, ele a encontrou chorando no banheiro, tentando esconder as lágrimas enquanto esfregava o piso. Está tudo bem? Ele havia perguntado, constrangido por flagrá-la num momento tão vulnerável. Desculpe, Sr. Mendes, não devia estar chorando no trabalho. Ela respondeu, enxugando rapidamente os olhos com a manga do uniforme. Todos nós choramos às vezes. O que aconteceu? Conceição hesitou, mas algo na gentileza genuína do patrão a fez abrir o coração. Minha filha está no hospital. Pneumonia. Ela tem só 3 anos. E os médicos dizem que precisa de medicamentos que o SUS não está fornecendo. Eu estou tentando juntar dinheiro para comprar, mas... Eduardo não pensou 2 vezes. Sacou a carteira e deu a ela o dinheiro necessário para os medicamentos. Não é empréstimo, é um bônus pelo seu trabalho exemplar. Sr. Mendes, eu não posso aceitar isso. Pode sim. E quero que você tire uns dias de folga para cuidar da sua filha. Vamos resolver isso. Na semana seguinte, quando Eduardo voltou ao escritório, Conceição havia sido demitida. O supervisor, Rogério Campos, explicou que ela havia faltado muito e que seu desempenho estava baixo. Eduardo questionou a decisão, mas Rogério insistiu que já havia contratado uma substituição, sua sobrinha, que precisava urgentemente de um emprego. Eduardo, ocupado com problemas pessoais e pressões de outros negócios, não investigou mais a fundo. Assinou os papéis de demissão e seguiu em frente, assumindo que Rogério sabia o que estava fazendo.
Foi apenas meses depois que descobriu que o supervisor havia mentido sobre as faltas de Conceição e que a demissão foi uma manobra para beneficiar a família. Quando Eduardo finalmente confrontou Rogério, o homem já havia se transferido para outro departamento e Conceição havia desaparecido. Ele tentou localizá-la para oferecer o emprego de volta, mas ela havia mudado de endereço e não deixou contato. A culpa o incomodou durante semanas, mas gradualmente se perdeu entre suas muitas responsabilidades empresariais. Agora, parado no corredor do hospital, Eduardo se lembra de cada detalhe daquela época. A menina que acabou de sair do consultório, Marina, deve ser a mesma criança que estava doente 5 anos atrás. A mesma criança que ele inadvertidamente ajudou a salvar quando deu dinheiro para os medicamentos. E agora, o destino trouxe mãe e filha de volta à sua vida no momento mais crítico. Senhor, está se sentindo bem? Uma enfermeira se aproxima, preocupada com a palidez súbita do homem bem vestido. Estou bem, obrigado. Eduardo responde, mas sua voz soa distante. Você conhece a família Santos? A mãe está internada no 2º andar? Conceição Santos? Sim, conheço. Ela é uma das nossas faxineiras. Ou era até ficar doente. Por que pergunta? Vocês têm o endereço dela? Informações de contato? A enfermeira franze a testa. Senhor, não posso fornecer informações pessoais dos pacientes. É contra o regulamento. Eduardo assente, compreendendo. Claro, desculpe. É que eu a conheço de muito tempo. Trabalhou para mim no passado. Ah, então o senhor sabe como ela é trabalhadeira. Uma pena o que está acontecendo com ela. E aquela menina, Marina, é tão corajosa. Todos os dias aqui, cuidando da mãe como se fosse adulta. A situação é grave? Muito. O coração dela está falhando rapidamente. Sem a cirurgia, a enfermeira faz uma pausa, percebendo que está falando demais. Desculpe, não devia estar discutindo isso. Eduardo agradece e se afasta, sua mente trabalhando furiosamente. Ele tem recursos, contatos, influência. Pode resolver a situação da cirurgia com algumas ligações telefônicas. Mas há algo que o impede de agir imediatamente. A memória da expressão ferida no rosto de Conceição quando foi demitida injustamente. Ele precisa fazer mais do que simplesmente pagar uma cirurgia. Precisa corrigir uma injustiça que permitiu que acontecesse. Precisa encontrar uma forma de ajudar sem parecer condescendente. Uma forma de restaurar a dignidade que foi tirada desta família. Caminhando em direção ao elevador, Eduardo toma uma decisão. Vai descobrir tudo sobre o que aconteceu com Conceição nos últimos 5 anos. Vai entender como ela chegou a este ponto de desespero. E então, vai encontrar uma forma de reparar o erro que cometeu há tanto tempo. O elevador se abre e Eduardo entra, pressionando o botão do térreo. Pela primeira vez em anos, ele tem uma missão que vai além do lucro e dos negócios. Marina desce as escadas do hospital com passos pesados, sua mochila escolar balançando nas costas. São quase 9 horas da manhã e ela deveria estar na escola, sentada na primeira fileira da turma do 3º ano, ouvindo a professora Márcia explicar tabuada. Mas como pode pensar em matemática quando sua mãe está definhando no 2º andar? A chuva cessou, mas o céu continua carregado de nuvens cinzentas que parecem refletir o humor da menina. Marina caminha pelas ruas conhecidas do bairro, passando pela padaria, onde às vezes compra pão amanhecido com desconto, pela farmácia, onde o farmacêutico sempre pergunta sobre a saúde da mãe dela, pela escola onde deveria estar neste momento. Preciso arranjar dinheiro. Ela sussurra para si mesma, chutando uma pedra na calçada. Se os médicos não vão ajudar, eu vou ter que encontrar outro jeito. Marina para em frente à vitrine da loja de penhor do seu Manuel, um homem idoso que conhece todas as famílias do bairro. Ela já passou por aqui muitas vezes.
mas nunca teve coragem de entrar. Hoje é diferente. Hoje ela não tem escolha. O sino da porta toca quando ela entra e o seu Manuel levanta os olhos do jornal que estava lendo. Marina, que surpresa! Não deveria estar na escola, menina. Seu Manuel, eu preciso vender umas coisas, ela diz, tirando a mochila das costas e colocando-a no balcão. Preciso de dinheiro para ajudar minha mãe. O homem franze a testa, preocupado. Marina, criança, que coisas você tem para vender? E cadê sua mãe? Ela sabe que você está aqui? Minha mãe está no hospital. Ela precisa de uma cirurgia que custa muito dinheiro. Marina abre a mochila e começa a tirar seus pertences. Um relógio de pulso que ganhou no aniversário de 7 anos. Uma corrente dourada que pertencia à sua avó, 3 livros de história que adora ler. E sua maior preciosidade, um anel de formatura que seu pai deixou antes de ir embora. Menina, essas coisas não valem quase nada, seu Manuel diz gentilmente, examinando os objetos. O relógio é de plástico, a corrente é folheada, os livros são usados. Quanto você precisa? Quanto o senhor pode me dar? Seu Manuel faz algumas contas na cabeça. Olha, Marina, sendo bem generoso, posso te dar R$ 50 por tudo isso. Mas uma cirurgia do coração custa milhares de reais. Você entende isso? As lágrimas voltam aos olhos de Marina, mas ela as enxuga rapidamente. Eu sei, seu Manuel, mas é um começo. Eu vou conseguir o resto. Como, menina? Como uma criança de 8 anos vai conseguir milhares de reais? Eu vou trabalhar, vou fazer qualquer coisa. Vou limpar casas, vou cuidar de crianças, vou vender bala na rua. Marina, você não pode trabalhar. É menor de idade, e mesmo que pudesse, demoraria anos para juntar esse dinheiro. A realidade das palavras do homem atinge Marina como um soco no estômago. Ela se senta numa cadeira velha ao lado do balcão, segurando a cabeça entre as mãos. Então minha mãe vai morrer. É isso que o senhor está dizendo? Não, menina, não é isso. Mas você não pode carregar essa responsabilidade sozinha. Você é uma criança. Eu não sou uma criança, Marina grita, levantando-se bruscamente. Crianças brincam de boneca e assistem desenho animado. Eu cuido da minha mãe, faço comida, lavo roupa, pago contas. Se eu fosse uma criança, minha mãe não estaria morrendo. Seu Manuel fica em silêncio, tocado pela dor crua na voz da menina. Marina, senta aqui. Vou te contar uma coisa. Ela obedece, limpando o nariz com a manga da blusa. Quando eu era jovem, meu pai ficou muito doente. Nós éramos pobres, não tínhamos dinheiro para médico particular. Eu tentei de tudo. Vendi tudo o que tinha. Trabalhei em 2 empregos. Até pensei em roubar para conseguir dinheiro para os remédios dele. E o que aconteceu? Meu pai morreu. Não pelos médicos, não por falta de dinheiro. Morreu porque era a hora dele. Mas sabe o que eu aprendi? Que às vezes, quando estamos desesperados, aparecem anjos disfarçados de pessoas comuns. Anjos não existem, seu Manuel. Existem sim. Só que eles têm cara de gente normal. Pode ser um médico que resolve quebrar as regras. Pode ser um vizinho que tem uma ideia. Pode ser até um estranho que ouve sua história e decide ajudar. Marina balança a cabeça, descrente. Ninguém vai me ajudar. Eu só tenho a mim mesma. Marina, você tem 8 anos. Você não devia ter que carregar esse peso sozinha. Onde estão seus parentes? Seus tios? Seus avós? Minha avó morreu ano passado. Meu pai foi embora quando eu tinha 5 anos. Minha mãe não fala com os irmãos dela desde que meu avô morreu. Somos só eu e ela. Seu Manuel suspira profundamente. Então vou te dar os R$ 50, mas não pelos seus objetos. Vou te dar porque conheço sua mãe desde que ela era pequena como você. Conceição é uma mulher trabalhadora e honesta, e não merece passar por isso. Obrigada, seu Manuel. Eu prometo que vou devolver. Não precisa devolver, menina. Mas promete uma coisa para mim? O quê? Promete que vai aceitar ajuda quando ela aparecer. Às vezes,
O orgulho pode ser mais perigoso que a pobreza. Marina pega o dinheiro, guarda na mochila e se dirige à porta. Eu prometo, seu Manuel. Mas primeiro, eu vou tentar resolver sozinha. Ela sai da loja com R$ 50 no bolso e o peso do mundo nos ombros. Não sabe que, neste exato momento, Eduardo Mendes está no estacionamento do hospital, ao telefone com seu assistente, investigando tudo sobre a vida de Conceição Santos nos últimos 5 anos. Eduardo Mendes está sentado no banco de couro do seu Mercedes preto, estacionado em frente ao hospital, com o telefone colado no ouvido. Do outro lado da linha, seu assistente pessoal, Roberto, lê um relatório detalhado que conseguiu compilar em apenas 2 horas. Conceição Santos, 42 anos, viúva desde 2020, quando o marido morreu num acidente de trabalho. Roberto relata com eficiência. Após ser demitida da nossa empresa em 2020, ela trabalhou em diversos empregos temporários. Atualmente, ou melhor, até 3 meses atrás, mantinha 3 empregos. Faxineira matinal no Hospital São Vicente, faxineira vespertina no Colégio Santa Teresa e limpeza noturna na empresa Higienização Total. 3 empregos, Eduardo murmura, sentindo o peso da culpa apertar seu peito. Continue. A filha, Marina Santos, 8 anos, estuda na escola municipal Professor João Carlos, histórico escolar excelente. Nunca faltou, sempre nas primeiras colocações da turma. Professores relatam que ela é extremamente responsável e madura para a idade. Eduardo olha pela janela do carro e vê Marina saindo de uma loja de penhores, a mochila nas costas parecendo pesada demais para seus ombros pequenos. Roberto, preciso que você descubra mais sobre as circunstâncias da demissão dela da nossa empresa. Quero todos os detalhes sobre o que Rogério Campos fez. Já tenho algumas informações sobre isso, senhor. Quer que eu leia agora? Sim. Rogério Campos, na época supervisor do setor de limpeza, demitiu Conceição, alegando faltas excessivas e baixo desempenho. No entanto, conversando discretamente com funcionários da época, descobri que Conceição nunca faltou sem justificativa. As faltas que Rogério alegou foram os dias que você mesmo autorizou para ela cuidar da filha doente. Eduardo fecha os olhos, a raiva crescendo em seu peito. E a sobrinha dele? Camila Campos foi contratada imediatamente após a demissão de Conceição. Permaneceu no cargo por apenas 6 meses, até ser demitida por realmente faltar sem justificativa e por comportamento inadequado no local de trabalho. Onde está Rogério Campos agora? Aqui está a parte interessante, senhor. Ele trabalha no Hospital São Vicente. É supervisor administrativo do Departamento de Recursos Humanos. Eduardo abre os olhos bruscamente. O mesmo hospital onde Conceição trabalhava e onde está internada. Exatamente. E tem mais. Nos últimos 5 anos, Rogério foi promovido 3 vezes no hospital. Aparentemente, ele tem influência considerável nas decisões administrativas, incluindo contratações, demissões e, segundo algumas fontes, até mesmo na priorização de cirurgias eletivas. Você está insinuando que... Estou dizendo que é uma coincidência muito grande, senhor. Conceição trabalhou no hospital por 3 anos, sempre elogiada pelos médicos e enfermeiros. Quando ficou doente e precisou se afastar, foi demitida quase imediatamente. Rogério alegou que ela estava abusando das licenças médicas. Eduardo sai do carro e começa a caminhar de volta ao hospital, sua mente processando as informações. Roberto, quero que você investigue todas as decisões que Rogério tomou nos últimos 2 anos. Contratações, demissões, tudo. E quero informações sobre os critérios que o hospital usa para priorizar cirurgias. Já estou trabalhando nisso, senhor. Mas preciso avisar que algumas dessas informações podem ser confidenciais.
Use todos os recursos necessários. Contrate investigadores, advogados, o que for preciso. Quero saber se existe um padrão de corrupção neste hospital. Eduardo entra no saguão do hospital novamente, observando o movimento de médicos, enfermeiros e pacientes. Tudo parece normal na superfície, mas agora ele olha com outros olhos, procurando sinais do que Roberto acabou de lhe revelar. Senhor, tem mais uma coisa. Roberto continua. A cirurgia de Conceição Santos foi realmente aprovada pelo SUS, mas segundo minhas fontes no hospital, o caso foi classificado como eletivo, ao invés de urgente, apesar dos relatórios médicos indicarem que se trata de uma emergência. Quem fez essa classificação? Os papéis passaram pelo departamento administrativo. Adivinha quem assina as classificações de prioridade? Rogério Campos. Exato. E senhor, tem uma coisa muito estranha. Nos últimos 6 meses, todos os casos de emergência cardíaca que foram reclassificados para eletivos eram de pacientes de baixa renda. Os casos de pacientes com plano de saúde particular nunca foram reclassificados. Eduardo para no meio do corredor, a raiva tomando conta dele completamente. Roberto, quero que você prepare um dossiê completo sobre Rogério Campos. Quero cada decisão que ele tomou, cada reclassificação, cada pessoa que foi prejudicada. E quero advogados prontos para agir. Sim, senhor, mas posso sugerir cautela. Se Rogério realmente está fazendo o que suspeitamos, ele pode retaliar contra Conceição Santos se souber que está sendo investigado. Eduardo olha em direção aos elevadores que levam ao 2º andar, onde Conceição está internada. Você está certo. Precisamos ser estratégicos. Primeiro, vamos garantir que ela receba o tratamento adequado. Depois, vamos destruir o esquema que quase a matou. E quanto à menina, senhor? Marina. Eduardo se lembra da cena que presenciou no consultório, da promessa desesperada de uma criança de 8 anos oferecendo sua vida inteira em troca da vida da mãe. A Marina, ela não pode continuar carregando esse peso sozinha, mas baseado no que vi hoje, ela não vai aceitar ajuda facilmente. Ela desconfia de adultos, e depois de tudo que descobrimos, não posso culpá-la. Quer que eu prepare uma abordagem específica? Não ainda. Primeiro, preciso entender melhor a situação. Vou observar, vou aprender sobre elas. E quando for a hora certa, vou encontrar uma forma de ajudar sem parecer condescendente ou suspeito. Eduardo desliga o telefone e fica parado no saguão, observando a rotina do hospital com uma perspectiva completamente nova. Ele veio aqui para um check-up médico de rotina e descobriu uma injustiça que pode estar custando vidas. Mais do que isso, descobriu que tem uma responsabilidade pessoal em corrigir um erro que permitiu há 5 anos. A pergunta agora é: como um milionário pode ajudar uma criança orgulhosa e desconfiada sem destruir sua dignidade no processo? Marina retorna ao hospital no final da tarde, depois de passar o dia inteiro tentando encontrar formas de ganhar dinheiro. Ela visitou 3 lojas, perguntando se precisavam de ajuda. Foi a 2 casas onde sabia que moravam idosos sozinhos para oferecer serviços de limpeza, e até tentou vender os R$ 50 que seu Manuel lhe deu por R$ 100 para turistas na Praça Central. Nada funcionou. Agora, com os pés doloridos e o coração pesado, ela sobe as escadas até o 2º andar para visitar sua mãe. É o horário de visitas, e ela sabe que Conceição estará esperando por ela, tentando sorrir mesmo sentindo dor no peito. Mãe! Marina sussurra, entrando na enfermaria onde sua mãe divide o quarto com outras 3 pacientes. Conceição está acordada, olhando pela janela, mas se vira imediatamente quando ouve a voz da filha. Marina, minha filha, estava preocupada. Onde você estava? A professora Márcia ligou aqui perguntando por que você não foi à escola hoje. Marina se aproxima da cama, evitando o olhar da mãe. Eu estava
resolvendo umas coisas. Que coisas, Marina? Você não pode faltar na escola. Seus estudos são importantes. Mais importantes que sua vida? A pergunta sai antes que Marina possa se controlar. Ela se senta na cadeira ao lado da cama, finalmente olhando para o rosto pálido da mãe. Conceição estende a mão e toca o rosto da filha com ternura. Marina, meu amor, você não pode parar de viver por minha causa. Eu vou ficar bem. Não, mãe. Você não vai. Marina segura a mão da mãe, sentindo como ela está fria e fraca. Eu sei sobre a cirurgia, sobre a fila de espera. Conversei com o Dr. Henrique hoje de manhã. Os olhos de Conceição se enchem de lágrimas. Marina, você não devia ter feito isso. Não devia se preocupar com essas coisas. Então, quem vai se preocupar? Só temos uma a outra, mãe. Se eu não me preocupar com você, quem vai? As duas ficam em silêncio por alguns minutos, segurando as mãos uma da outra. Conceição sabe que sua filha tem razão, mas não consegue aceitar que uma criança de 8 anos tenha que carregar tamanha responsabilidade. Mãe, eu tentei arranjar dinheiro hoje. Marina confessa. Vendi algumas coisas para o seu Manuel. Perguntei se alguém precisava de ajuda com limpeza ou cuidando de crianças, mas ninguém quer contratar uma criança. Marina, você não pode? Eu posso sim. Eu sei trabalhar. Você me ensinou tudo. Como limpar casa, como cozinhar, como cuidar das coisas. Eu posso trabalhar para pagar sua cirurgia. Não, Marina. Não quero que você cresça antes da hora por minha causa. Mãe, eu já cresci antes da hora. Não tem mais jeito. A conversa é interrompida quando alguém bate levemente na porta da enfermaria. Uma enfermeira entra, seguida por um homem bem vestido que Marina reconhece imediatamente. É o mesmo homem que estava no corredor quando ela conversou com o Dr. Henrique. Dona Conceição? A enfermeira diz. Este senhor gostaria de falar com a senhora, se não for incômodo. Conceição franze a testa, confusa. Eu não conheço esse senhor. Eduardo se aproxima da cama, o chapéu nas mãos, claramente nervoso. Na verdade, Dona Conceição, nós já nos conhecemos. Meu nome é Eduardo Mendes. A senhora trabalhou para mim há alguns anos, na construtora Mendes. O rosto de Conceição se transforma imediatamente. Reconhecimento, depois confusão, depois uma pitada de raiva passam por seus olhos. Senhor Mendes, o que o senhor está fazendo aqui? Marina olha de um para o outro, sentindo a tensão no ar. Mãe, você conhece esse homem? Conhece, Eduardo responde antes que Conceição possa falar. E eu devo a ela um pedido de desculpas muito grande. Não precisa de desculpas, Conceição diz, sua voz fria. O senhor não fez nada de errado. Foi apenas negócios. Não, Dona Conceição, não foi apenas negócios. Foi injustiça e eu deixei acontecer. Marina olha para a mãe, vendo lágrimas se formarem em seus olhos. Mãe, o que aconteceu? Eduardo puxa uma cadeira e se senta, mantendo uma distância respeitosa. Marina, posso explicar? Não. Conceição interrompe. Senhor Mendes, agradeço a visita, mas não quero falar sobre o passado. Não agora. Dona Conceição, eu sei sobre sua situação, sobre a cirurgia que precisa fazer, sobre a fila de espera. E eu sei que posso ajudar. Marina se levanta bruscamente. Nós não precisamos da sua ajuda. Marina, Conceição sussurra. Não, mãe. Você sempre me disse para nunca aceitar esmola de ninguém, para sempre manter nossa dignidade. Não importa o que aconteça. Eduardo olha para a menina, vendo a mesma determinação feroz que observou no consultório do médico. Marina, não é esmola, é justiça. Justiça como... Sua mãe foi demitida injustamente da minha empresa. Eu deveria ter investigado melhor na época. Deveria ter impedido que isso acontecesse. Agora posso corrigir esse erro. 5 anos depois, Marina cruza os braços, desafiante. Onde o senhor estava quando minha mãe passou fome procurando trabalho?
Onde estava quando ela teve que aceitar 3 empregos para conseguir pagar o aluguel? Onde estava quando eu tive que aprender a cozinhar porque ela chegava em casa tarde demais da noite, cansada demais para fazer comida? Cada pergunta de Marina é como uma punhalada no coração de Eduardo. Você está certa. Eu não estava aqui quando vocês precisaram, mas estou aqui agora. E por que devemos confiar no Senhor? A pergunta fica no ar, pesada e desafiadora. Conceição observa a filha com orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Orgulho pela força e dignidade da menina. Tristeza porque ela teve que desenvolver tanta desconfiança tão jovem. Eduardo respira fundo. Por que, Marina? Eu cometi um erro terrível há 5 anos e não posso viver com esse peso na consciência, sabendo que posso fazer alguma coisa agora. E por quê? Porque vi você hoje de manhã oferecendo sua vida inteira para salvar sua mãe. Uma criança não deveria ter que fazer uma proposta dessas. Marina olha para ele por um longo momento, estudando seu rosto, procurando sinais de mentira ou manipulação. E o que exatamente o senhor quer em troca? A pergunta surpreende Eduardo. Nada, Marina. Não quero nada em troca. Todo mundo quer alguma coisa em troca. Sempre, o silêncio que se segue é quebrado apenas pelo barulho distante do hospital. Eduardo percebe que ganhar a confiança desta menina será muito mais difícil do que simplesmente pagar uma cirurgia. A conversa tensa na enfermaria é interrompida abruptamente quando Rogério Campos entra no quarto sem avisar, carregando uma prancheta e usando um sorriso falso que não engana ninguém. Eduardo o reconhece imediatamente e sua mandíbula se contrai. Dona Conceição, Rogério diz, ignorando completamente Eduardo e Marina. Preciso conversar com a senhora sobre sua situação trabalhista. Como sabe, a licença médica tem prazo e precisamos regularizar alguns documentos. Conceição tenta se sentar na cama, claramente desconfortável com a presença do homem. Senhor Rogério, eu entreguei todos os documentos médicos na semana passada. Sim, mas surgiram algumas irregularidades. Rogério interrompe. Seus olhos finalmente notando Eduardo. Desculpe, não sabia que tinha visitas. Talvez seja melhor conversarmos em particular. Não há necessidade. Eduardo se levanta, sua voz gelada. Rogério Campos, não é mesmo? Rogério franze a testa, claramente tentando se lembrar de onde conhece Eduardo. Sim, você me parece familiar. Eduardo Mendes, construtora Mendes. Lembra-se, você trabalhou para mim até 2020. A cor some do rosto de Rogério instantaneamente. Ele olha nervosamente de Eduardo para Conceição, percebendo que sua presença não é coincidência. Senhor Mendes, que surpresa encontrá-lo aqui. Aposto que é, Eduardo responde, dando um passo em direção a Rogério. Principalmente considerando que você está prestes a prejudicar novamente uma funcionária que já foi injustiçada por você uma vez. Marina observa a troca, percebendo que há muito mais acontecendo do que ela entende. Mãe, quem é esse homem? Ele é meu supervisor no hospital. Conceição responde, sua voz fraca. Ou era. Rogério tenta recuperar a compostura. Senhor Mendes, não sei que história Dona Conceição contou para o senhor, mas posso assegurar que todas as decisões tomadas seguem os protocolos do hospital. Que protocolos? Eduardo interrompe. Os mesmos protocolos que reclassificaram uma cirurgia cardíaca de urgente para eletiva. Os mesmos protocolos que colocaram uma mulher com insuficiência cardíaca grave numa fila de 6 meses. Marina se levanta bruscamente. O quê? Como assim reclassificaram? Rogério fica visivelmente nervoso. Essa informação é confidencial. Não deveria estar sendo discutida na frente da paciente. Não deveria estar sendo discutida porque é criminosa. Eduardo rebate. Marina. Sua mãe foi colocada numa lista de cirurgias eletivas, mesmo com todos os exames indicando emergência. Alguém alterou deliberadamente a classificação médica. Isso não é verdade.
Rogério protesta, mas seu tom defensivo o entrega. Conceição tenta se sentar completamente, alarmada. Senhor Rogério, o senhor disse que meu caso estava sendo tratado com prioridade. E está dentro dos parâmetros normais do SUS? Mentira, Marina grita, sua raiva explodindo. O Dr. Henrique me disse que casos graves têm prioridade. Minha mãe está morrendo e vocês estão brincando com papéis. Eduardo puxa o celular do bolso. Roberto, estou aqui no hospital com nossa pessoa de interesse. Quero que você venha imediatamente e traga todos os documentos que conseguiu sobre as reclassificações médicas dos últimos 6 meses. Rogério dá um passo para trás, claramente apavorado. Senhor Mendes, não sei que investigação particular o senhor está conduzindo, mas isso pode gerar problemas legais sérios. Para quem? Eduardo avança mais um passo. Para você, que está sistematicamente prejudicando pacientes pobres? Ou para mim, que estou expondo corrupção num hospital público? Eu não tenho que escutar isso, Rogério diz, dirigindo-se para a porta. Dona Conceição, conversaremos depois sobre sua situação. Não, vocês vão conversar agora. Marina bloqueia a passagem de Rogério, suas pequenas mãos em punhos. O senhor não vai sair daqui até explicar por que minha mãe está morrendo na fila enquanto outras pessoas passam na frente. Rogério olha para a menina com desprezo. Saia da frente, menina. Você não entende como as coisas funcionam. Eu entendo perfeitamente. Marina responde, suas lágrimas de raiva brilhando nos olhos. Entendo que vocês acham que podem brincar com a vida das pessoas porque somos pobres. Entendo que o senhor fez isso com minha mãe antes, tirando o emprego dela e agora está fazendo de novo. Chega! Eduardo se coloca ao lado de Marina. Rogério, aqui está o que vai acontecer. Você vai sair deste quarto, vai ao departamento médico e vai corrigir a classificação da cirurgia de Dona Conceição. Hoje, agora. E se eu me recusar? Eduardo sorri. Mas não há calor em sua expressão. Então, amanhã de manhã, todos os jornais da cidade vão receber um dossiê completo sobre suas práticas corruptas aqui no hospital, junto com gravações de conversas e documentos que provam que você está desviando recursos do SUS. O rosto de Rogério fica lívido. Você não tem nada contra mim. Roberto? Eduardo fala ao telefone. Pode ler para o Sr. Campos o título do relatório que preparou? A voz de Roberto sai alta o suficiente para todos ouvirem. Relatório sobre irregularidades administrativas no Hospital São Vicente. Análise de 47 casos de reclassificação médica suspeita entre 2022 e 2025, todos envolvendo pacientes de baixa renda, todos aprovados pelo supervisor Rogério Campos. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Rogério olha de Eduardo para Marina, depois para Conceição, percebendo que foi encurralado. 47 casos, Marina sussurra, a magnitude da situação a atingindo. Quantas pessoas morreram esperando? Conceição fecha os olhos, lágrimas rolando por seu rosto. Meu Deus, quantas famílias! Rogério tenta mais uma vez se dirigir à porta, mas Eduardo o impede. A escolha é sua, Rogério. Corrigir a situação agora e colaborar com a investigação. Ou ser exposto publicamente e enfrentar as consequências legais. Marina olha para Eduardo com uma expressão completamente nova. Pela primeira vez desde que o conheceu, há algo além de desconfiança em seus olhos. Há esperança. Mãe, ela sussurra, segurando a mão de Conceição. Acho que nosso anjo chegou. O comentário inocente de Marina ressoa pela enfermaria, mas Rogério sabe que sua luta não acabou. Homens como ele não desistem facilmente. E Eduardo acaba de se tornar seu inimigo declarado. 3 horas depois do confronto com Rogério, Marina e Eduardo estão sentados na lanchonete do hospital, compartilhando um sanduíche e uma conversa que nenhum dos dois esperava ter.
Conceição finalmente conseguiu dormir depois que o Dr. Henrique confirmou que sua cirurgia havia sido reclassificada para urgente e seria realizada na próxima semana. Então o senhor realmente conhecia minha mãe antes. Marina diz, mordiscando um pedaço de pão. É a primeira comida que consegue engolir direito em dias. Conhecia sim. E eu deveria ter prestado mais atenção quando ela foi demitida. Eduardo admite, mexendo no café que já esfriou. Sua mãe era uma das funcionárias mais dedicadas que já tive. Sempre pontual, sempre eficiente, sempre gentil com todo mundo. Por que o senhor não investigou na época? Eduardo suspira, olhando para as próprias mãos. Porque eu estava passando por problemas pessoais. Minha esposa havia pedido o divórcio. Eu estava mergulhado em outros negócios. E quando o Rogério me disse que tinha encontrado uma substituta melhor, eu simplesmente confiei nele. E a substituta era a sobrinha dele. Era. E ela foi demitida 6 meses depois por faltar constantemente e por comportamento inadequado. Mas quando descobri isso, sua mãe já havia desaparecido. Tentei encontrá-la para oferecer o emprego de volta, mas a gente tinha mudado de bairro. Marina completa. Minha mãe não conseguia pagar o aluguel do apartamento antigo com o dinheiro do seguro-desemprego. Eduardo fecha os olhos, sentindo o peso de cada consequência de sua negligência. Marina, eu sei que você não tem motivo para confiar em mim, mas quero que saiba que não vou embora desta vez. Vou ficar até ter certeza de que sua mãe está completamente bem. Marina estuda o rosto dele por um longo momento. O senhor tem filhos? A pergunta pega Eduardo de surpresa. Não. Minha ex-esposa e eu nunca tivemos filhos. Ela dizia que eu trabalhava demais para ser um bom pai. E ela estava certa? Eduardo ri, mas é um riso triste. Provavelmente estava. Eu dedicava 16 horas por dia aos negócios. Achava que sucesso financeiro era tudo que importava. E agora eu sei que estava errado. Conhecer vocês duas me fez perceber que há coisas muito mais importantes que dinheiro. Marina termina de comer e limpa as mãos no guardanapo. Senhor Eduardo, o que o senhor descobriu sobre o Rogério, sobre os outros pacientes? Isso é muito grave, não é? Muito grave. Se nossas suspeitas estiverem corretas, ele pode ter causado a morte de pessoas inocentes. E o que a gente vai fazer? Eduardo nota que Marina disse, a gente, incluindo-se na luta. Primeiro, vamos garantir que sua mãe tenha a melhor cirurgia possível. Depois, vamos expor todo o esquema para que outras famílias não passem pelo que vocês passaram. Isso vai ser perigoso? Pode ser. Pessoas corruptas não gostam de ser expostas. Elas podem tentar se vingar. Marina endireita os ombros, assumindo uma postura determinada que lembra Eduardo de soldados indo para a batalha. Não me importo. Se a gente não fizer nada, outras crianças vão passar pelo que eu passei hoje de manhã. Marina, você não precisa se envolver nisso. É responsabilidade de adultos. Não. Ela interrompe firmemente. Eu quero me envolver. Eu quero ajudar. Quantas vezes o senhor acha que eu vi minha mãe chorando porque não conseguia pagar as contas? Quantas vezes eu fingi que estava dormindo quando ela pensava que eu não estava ouvindo ela se preocupar sobre como ia me criar sozinha? Eduardo fica em silêncio, tocado pela maturidade da menina. Outras crianças não deveriam ter que passar por isso. Marina continua. Se eu posso ajudar a parar essas pessoas más, então eu quero ajudar. Tudo bem. Eduardo cede. Mas, com uma condição. Você não faz nada perigoso, nada que possa colocá-la em risco. Combinado. Mas eu quero saber de tudo. Não quero ser tratada como criança que não entende nada. Eduardo estende a mão para Marina. Parceiras? Marina olha para a mão estendida, depois para o rosto de Eduardo. Pela primeira vez em anos, ela vê um adulto que não está tentando protegê-la com mentiras ou meias-verdades. Alguém que a trata como uma pessoa capaz de entender situações difíceis. Parceiros?
ela diz, apertando a mão dele. Neste momento, o celular de Eduardo toca. É Roberto. Senhor, temos um problema. A voz do assistente sai tensa. Rogério Campos não apenas corrigiu a classificação da cirurgia de Dona Conceição, ele também transferiu vários outros pacientes da lista de urgência para diferentes hospitais, alegando superlotação. E, senhor, 3 dos casos que estávamos investigando morreram na última semana. Eduardo fica pálido. Ele está acelerando o esquema. Parece que sim. E tem mais. Nossos investigadores descobriram que Rogério tem conexões com administradores de outros hospitais da rede municipal. Isso pode ser muito maior do que pensávamos. Marina, que conseguiu ouvir parte da conversa, segura o braço de Eduardo. O que isso significa? Eduardo desliga o telefone e olha para ela com expressão grave. Significa que descobrimos algo muito pior do que corrupção simples. Pode ser um esquema organizado envolvendo vários hospitais. E agora? Agora a guerra realmente começou e Rogério sabe que estamos atrás dele. Marina se levanta da cadeira, uma determinação feroz brilhando em seus olhos. Então é melhor a gente se preparar para lutar. Eduardo olha para a menina de 8 anos que acabou de se tornar sua aliada na luta contra um sistema corrupto que quase matou sua mãe. Ele não sabe se deve se sentir orgulhoso ou preocupado com a coragem dela. Marina, ele diz suavemente, você tem certeza de que quer fazer isso? Tenho certeza absoluta, ela responde. Minha mãe sempre me ensinou que quando você vê uma injustiça, você tem 2 escolhas, ficar calado e ser cúmplice, ou lutar e ser herói. Eu escolho lutar. Na manhã seguinte, Marina chega ao hospital mais cedo do que o habitual. Ela tem um plano que não contou para Eduardo. Quer investigar por conta própria. Conhece cada corredor, cada sala, cada funcionário deste lugar. Pode descobrir coisas que um empresário rico nunca conseguiria. Bom dia, Marina. Cumprimenta a Dona Eulália, a faxineira mais antiga do hospital. Sua mãe está melhor hoje? Está sim, Dona Eulália. Obrigada, Marina responde, mas não para de caminhar. Tem uma missão. Marina sabe que Rogério sempre chega cedo e vai direto para sua sala no 3º andar. O que ele não sabe é que existe um pequeno depósito de limpeza ao lado de sua sala e que uma das paredes é tão fina que é possível ouvir conversas do outro lado. Sua mãe lhe contou isso uma vez, reclamando de como era difícil trabalhar com o barulho do escritório. Ela sobe as escadas silenciosamente, verifica se não há ninguém no corredor e se esconde no depósito. Não demora muito para ouvir a voz de Rogério ao telefone. Não, você não entende a gravidade da situação, ele está dizendo, claramente agitado. Eduardo Mendes tem dinheiro e influência suficientes para nos destruir a todos. Marina encosta o ouvido na parede, tentando não perder nenhuma palavra. Claro que eu sei quem ele é, por isso estou preocupado. Ele já mandou investigadores atrás dos nossos registros. Se descobrirem sobre os medicamentos... Medicamentos? Marina franze a testa. Que medicamentos? Olha, preciso transferir mais casos hoje. Quero que a enfermaria esvazie pelos menos metade até amanhã. E sobre aqueles medicamentos vencidos que compramos com desconto, vocês precisam usar tudo antes que alguém descubra. O coração de Marina acelera. Medicamentos vencidos. Eles estão dando remédios vencidos para os pacientes. Não me importo se alguns pacientes vão ter reações. É melhor do que sermos pegos com estoque de medicamentos ilegais. E se alguém questionar, vocês dizem que foram reações normais ao tratamento. Marina tampa a boca com as mãos para não gritar. Eles não estão apenas atrasando cirurgias, estão envenenando as pessoas. E sobre a menina Santos, sim, a filha da faxineira. Ela está se metendo onde não deve. Ontem ela estava andando pelo hospital fazendo perguntas. Precisamos ter cuidado com ela também.
Marina sente um arrepio de medo. Eles sabem que ela está investigando. Como assim? Cuidado! Olha, eu não quero saber dos detalhes, só resolva o problema. A mãe dela vai fazer a cirurgia na semana que vem. Seria uma pena se alguma complicação acontecesse durante o procedimento. O sangue de Marina gela. Eles estão planejando sabotar a cirurgia da sua mãe. Ela precisa sair dali imediatamente e contar tudo para Eduardo. Mas quando tenta se mover, esbarra numa vassoura que cai fazendo barulho. Que barulho foi esse? Ela ouve Rogério dizer. Marina fica paralisada de medo. Se ele descobrir que ela estava ouvindo, deixa para lá. Deve ter sido o vento. Como eu estava dizendo, preciso que vocês acelerem tudo. Quero todos os pacientes problemáticos transferidos até sexta-feira. E sobre a cirurgia da Santos, conversamos pessoalmente. É melhor não falar dessas coisas por telefone. Marina espera em silêncio até ouvir Rogério desligar e sair da sala. Só então ela consegue sair do depósito, as pernas tremendo de medo e raiva. Ela corre pelo corredor, desce as escadas quase tropeçando e vai direto para o saguão onde combinou de encontrar Eduardo. Ele ainda não chegou, mas ela não pode esperar. Pega o telefone público e liga para o número que ele deu na véspera. Eduardo, sou eu, Marina. Preciso falar com o senhor urgentemente. Marina, o que aconteceu? Você está bem? Não estou bem. Descobri coisas terríveis. Eles não estão só atrasando cirurgias, eles estão usando medicamentos vencidos nos pacientes. E eles estão planejando alguma coisa contra minha mãe durante a cirurgia. Calma, Marina. Onde você está? No telefone público do hospital. Eu me escondi perto da sala do Rogério e ouvi ele falando ao telefone. Eduardo, eles sabem que eu estou investigando. Ele disse que eu estou me metendo onde não devo. Marina, escute com atenção. Saia do hospital agora mesmo. Vá para casa e fique lá até eu chegar. Não fale com mais ninguém sobre isso. Mas minha mãe... Sua mãe está segura por enquanto. A cirurgia é só na próxima semana. Mas você precisa sair daí agora. Eles podem fazer alguma coisa contra você. Marina olha ao redor e vê Rogério descendo as escadas. Seus olhos varrem o saguão como se estivesse procurando alguma coisa. Ou alguém. Eduardo, ele está aqui. Está me procurando. Marina, há uma saída pelos fundos do hospital, perto da lavanderia. Ah, sim. Vá por lá, agora. Estou mandando Roberto buscar você. Ele vai estar numa BMW preta estacionada na rua de trás em 5 minutos. Marina desliga o telefone e tenta caminhar naturalmente em direção aos fundos do hospital. Mas quando passa pela recepção, ouve Rogério chamando, Marina, Marina Santos. Ela não se vira, acelera o passo, fingindo que não ouviu. Marina, preciso falar com você sobre sua mãe. Agora ela não tem escolha. Se sair correndo, ele vai saber que ela descobriu alguma coisa. Se parar para conversar, pode não conseguir escapar. Marina para e se vira lentamente, tentando parecer uma criança inocente. Oi, senhor Rogério. O que foi? Onde você estava agora há pouco? Uma funcionária disse que viu você no 3º andar. Estava procurando o banheiro. Me perdi. Ela mente, surpreendida com a naturalidade da própria voz. Rogério a observa com suspeita. Marina, você é uma menina muito esperta. Esperta demais para sua própria segurança. O tom da ameaça é claro. Marina sente seu coração disparar, mas mantém a expressão inocente. Não entendi, senhor Rogério. Entendeu sim. E quero que você saiba que estou de olho em você. Qualquer coisa que aconteça com sua mãe durante a cirurgia... Bem, acidentes acontecem em hospitais. A máscara finalmente caiu. Rogério não está mais fingindo ser gentil. Marina olha para ele com toda a coragem que consegue reunir. Minha mãe vai ficar bem e o senhor não vai conseguir machucar mais ninguém. Vamos ver. Rogério sorri friamente. Vamos ver. Marina consegue chegar à saída dos fundos do hospital sem ser seguida.
mas suas mãos tremem quando vê a BMW preta estacionada exatamente onde Eduardo disse que estaria. Roberto desce do carro e se aproxima dela com cuidado. Marina, sou Roberto, assistente do Sr. Eduardo. Ele mandou eu buscá-la. Marina olha para o homem de terno, ainda desconfiada. Como eu sei que o senhor é realmente quem diz que é? Roberto sorri, impressionado com a cautela da menina. O senhor Eduardo disse que você perguntaria isso. Ele mandou dizer que vocês fizeram um acordo ontem, apertaram as mãos, e que você o chamou de parceiro. Marina relaxa um pouco. Tudo bem, mas onde está o Eduardo? Está resolvendo algumas coisas urgentes sobre o que você descobriu. Vamos para um lugar seguro, onde vocês podem conversar sem ser incomodados. Durante o trajeto de carro, Marina conta tudo o que ouviu para Roberto, que grava cada palavra no celular. Quando chegam ao escritório de Eduardo, um prédio espelhado no centro da cidade, Marina fica impressionada com o tamanho e a elegância do lugar. Marina, Eduardo se levanta da mesa quando ela entra na sala. Você está bem? Não se machucou? Estou bem, mas estou com muito medo pela minha mãe, ela responde, se sentando numa poltrona que é maior que sua cama em casa. Conte tudo novamente, cada detalhe que você lembra. Marina repete tudo o que ouviu, e Eduardo anota cada palavra. Quando ela termina, ele fica em silêncio por alguns minutos, processando as informações. Marina, o que você descobriu é muito mais grave do que imaginávamos. Não estamos lidando apenas com corrupção administrativa. Estamos lidando com pessoas que estão matando pacientes deliberadamente. E eles vão tentar matar minha mãe durante a cirurgia. Não vão conseguir, Eduardo diz com firmeza. E por que não vamos deixar que ela seja operada neste hospital? Como assim? Eduardo se levanta e caminha até a janela. Marina, eu tenho contatos em outros hospitais particulares onde Rogério não tem influência. Posso transferir sua mãe para um lugar seguro. Mas e os outros pacientes? A gente vai abandonar eles? A pergunta pega Eduardo de surpresa. Mesmo em perigo, Marina ainda se preocupa com estranhos. Não vamos abandonar ninguém. Mas primeiro precisamos garantir que sua mãe esteja segura. Depois, vamos expor todo o esquema. Eduardo, Marina diz, usando o nome dele sem o senhor pela primeira vez. Eu tenho uma ideia. Que ideia? E se a gente fingir que não sabe de nada? E se deixar eles pensarem que desistimos da investigação? Eduardo franze a testa. Por quê? Porque se eles pensarem que estão seguros, vão baixar a guarda. E aí a gente pode conseguir provas melhores. Marina, isso é muito perigoso, se eles desconfiarem. Mas é a única forma de salvar os outros pacientes também. Se a gente só salvar minha mãe e expor o esquema depois, eles vão ter tempo de destruir todas as provas e continuar matando pessoas em outros hospitais. Eduardo fica impressionado com o raciocínio estratégico da menina. O que você está sugerindo exatamente? Que eu volte para o hospital amanhã e haja como se fosse uma criança assustada que desistiu de investigar. Enquanto isso, o senhor pode preparar gravadores e câmeras escondidas para conseguir provas. Claro que não. Não vou colocar você em risco. Eduardo, eu já estou em risco. Eles sabem que eu sei alguma coisa. Se eu desaparecer agora, eles vão ficar ainda mais suspeitos. Roberto, que estava ouvindo em silêncio, se manifesta. Senhor Eduardo, tecnicamente a menina tem razão. Se ela desaparecer repentinamente, pode acelerar os planos deles contra a Dona Conceição. Vocês dois estão loucos se acham que vou usar uma criança de 8 anos como isca. Não como isca, Marina corrige, como espiã. Eu conheço o hospital melhor que qualquer adulto. Eu sei onde eles guardam os medicamentos, sei quais enfermeiros são honestos e quais são cúmplices. Sei os horários de todo mundo. Eduardo caminha pela sala, claramente conflituoso. E se eles tentarem fazer alguma coisa contra você? Eles não vão tentar nada durante o dia com muita gente por perto. E eu posso carregar um daqueles dispositivos de emergência que o senhor falou. Marina,
Sua mãe nunca me perdoaria se alguma coisa acontecesse com você. E eu nunca vou me perdoar se outras crianças passarem pelo que eu passei, porque a gente não fez nada. O silêncio na sala é pesado. Eduardo olha para Marina e vê nela uma determinação que rivaliza com a de qualquer adulto que já conheceu. Se fizermos isso, ele diz finalmente, tem que ser do meu jeito, com todas as precauções de segurança que eu exigir. Combinado. E se em qualquer momento eu disser que é para parar, você para sem discussão. Combinado. Eduardo suspira profundamente. Roberto, contate nossos técnicos. Quero equipamentos de gravação miniaturizados e quero uma equipe de segurança discreta no hospital, disfarçada de visitantes e funcionários. Sim, senhor. Eduardo se vira para Marina. E você vai prometer que não vai se arriscar desnecessariamente. Nada de heroísmos. Você observa, grava e sai de perto se sentir qualquer perigo. Prometo. Marina, por que você está disposta a correr esse risco? Sua mãe está segura agora. Eu posso transferi-la hoje mesmo. Marina fica em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Porque quando eu estava naquele depósito, ouvindo o Rogério falar sobre medicamentos vencidos, eu pensei em todas as crianças que estão nos quartos do hospital agora. Crianças como eu, assistindo seus pais ficarem doentes. Ela para, suas lágrimas começando a cair. Eu pensei, e se fosse minha mãe tomando remédio vencido? E se fosse ela que morresse porque alguém quis ganhar dinheiro? Não posso deixar isso acontecer com outras famílias. Eduardo se ajoelha ao lado da poltrona de Marina. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Criança ou adulto? Marina limpa as lágrimas. Então vamos salvar todo mundo? Vamos salvar todo mundo. Eduardo confirma, sabendo que acabou de aceitar a missão mais importante e perigosa de sua vida. Na manhã seguinte, Marina retorna ao hospital com um pequeno gravador escondido no bolso da blusa e um dispositivo de emergência disfarçado de relógio. Eduardo a deixou na entrada, fingindo ser apenas um conhecido da família. Mas ela sabe que há pelo menos 5 pessoas da equipe de segurança dele espalhadas pelo hospital. Marina! A enfermeira-chefe, Dona Rosa, a cumprimenta no saguão. Como está sua mãe hoje? Melhor, obrigada. Os médicos disseram que a cirurgia vai ser na segunda-feira. Marina responde, tentando soar como uma criança aliviada e não como uma espiã em missão. Que bom, querida. Sua mãe é uma guerreira. Marina sobe ao 2º andar para visitar Conceição, que está visivelmente melhor depois de receber medicamentos adequados. Mas Marina percebe algo estranho. Há 2 enfermeiras que ela nunca viu antes cuidando dos pacientes da ala cardíaca. Mãe, quem são aquelas enfermeiras ali? Ela pergunta discretamente. Conceição olha na direção indicada. Não sei, filha. Elas chegaram ontem, dizendo que eram da equipe especializada para cirurgias cardíacas. Meio estranho, porque a enfermeira Rosa sempre cuidou desta ala. Marina sente um arrepio. Enfermeiras especializadas que apareceram do nada, logo depois que Rogério descobriu que estava sendo investigado. Isso não pode ser coincidência. Mãe, vou dar uma voltinha pelo hospital. Volto já. Marina sai do quarto e segue discretamente uma das enfermeiras novas. A mulher vai direto para a farmácia do hospital, onde conversa em voz baixa com o farmacêutico. Marina se esconde atrás de uma pilastra e ativa o gravador. Os medicamentos chegaram? A enfermeira pergunta. Chegaram, mas estou preocupado. Alguns estão com prazo de validade muito próximo do vencimento. Não se preocupe. Vamos usar tudo antes que alguém note. E se algum paciente perguntar sobre reações estranhas, você diz que é normal. E os medicamentos que já venceram? Misturamos com os novos. Nas dosagens pequenas que usamos aqui, é difícil notar a diferença na eficácia. Marina tampou a boca para não gritar de horror. Eles estão realmente usando medicamentos vencidos de propósito. A enfermeira continua.
Rogério disse que temos que acelerar tudo, especialmente com os pacientes que estão chamando muita atenção. A cirurgia da Santos, por exemplo. O que tem a cirurgia dela vai ter algumas complicações. Nada que possa ser rastreado até nós, claro. O sangue de Marina gela. Eles realmente estão planejando sabotar a cirurgia da sua mãe. Marina se afasta silenciosamente e vai para o banheiro, onde liga para Eduardo. Consegui a gravação. Ela sussurra. Eles confirmaram tudo. Medicamentos vencidos misturados com novos. E vão fazer alguma coisa durante a cirurgia da minha mãe. Marina, saia daí agora. Ainda não. Preciso descobrir onde eles guardam os medicamentos vencidos. Se a gente tiver provas físicas... Marina, isso já é suficiente. Temos gravações, temos testemunhas, mas eles vão negar tudo e dizer que as gravações são falsas. Precisamos de provas que não possam ser contestadas. Eduardo fica em silêncio por um momento. Onde você acha que eles guardam os medicamentos? Tem um depósito no subsolo que minha mãe sempre limpa, ou limpava. Ela disse que é trancado e que só o Rogério e o farmacêutico têm chave. Marina, não. Você não vai ao subsolo sozinha. Não vou sozinha. Uma das suas pessoas de segurança pode me acompanhar. Como você vai reconhecer quem é da minha equipe? O senhor disse que uma delas é uma mulher de cabelo curto disfarçada de visitante. Vou pedir ajuda para ela encontrar um quarto e ela vai saber que sou eu. Eduardo suspira, sabendo que Marina não vai desistir. Tudo bem, mas vocês entram lá, pegam uma amostra dos medicamentos vencidos e saem imediatamente. Nada de investigação adicional. Combinado. Marina sai do banheiro e procura a mulher de cabelo curto que Eduardo descreveu. A encontra perto da recepção, consultando um papel como se estivesse perdida. Com licença, Marina se aproxima. A senhora está procurando alguém. A mulher olha para ela e entende imediatamente. Estou sim. Estou procurando a sala onde ficam os medicamentos especiais. Eu posso mostrar o caminho. As duas vão até o elevador e descem ao subsolo. O corredor é mais escuro e silencioso que o resto do hospital. Marina guia a agente de segurança até uma porta marcada. Depósito. Acesso restrito. A porta está trancada. A agente sussurra. Marina sorri. Minha mãe me ensinou algumas coisas úteis. Ela puxa um grampo do cabelo e, para surpresa da agente, consegue abrir a fechadura simples em menos de 1 minuto. Onde você aprendeu a fazer isso? Minha mãe trabalhava como faxineira em muitos lugares. Às vezes, as chaves se perdiam e ela tinha que improvisar. Elas entram no depósito e acendem as lanternas dos celulares. O que vem as deixa horrorizadas. Dezenas de caixas de medicamentos com datas de vencimento de meses ou até anos atrás. Meu Deus, a agente sussurra. Alguns destes medicamentos venceram em 2022. Marina pega algumas caixas e lê os rótulos. Medicamentos para o coração, para pressão alta, antibióticos. Gente, eles estão matando as pessoas aos poucos. A agente pega amostras de várias caixas diferentes, fotografa tudo e guarda as evidências numa bolsa especial. Pronto, agora vamos embora. Mas quando chegam à porta, ouvem vozes no corredor. Tenho certeza de que tranquei essa porta ontem. Então, uma voz masculina diz... É o farmacêutico. E eu tenho certeza de que vi aquela menina mexendo onde não deve. Outra voz responde. É Rogério. Marina e a agente se entreolham. Estão encurraladas. Tem outra saída? A agente sussurra. Marina pensa rapidamente. Tem uma saída de emergência que leva ao estacionamento dos funcionários, mas fica do outro lado do depósito. As vozes estão se aproximando. Elas precisam se mover agora ou serão descobertas. Marina. A agente sussurra. Seja o que for que aconteça, você fica atrás de mim, entendeu? Marina acena, mas no fundo sabe que se forem descobertas,
Não será apenas sua segurança que estará em risco. Será a vida de sua mãe e de todos os outros pacientes inocentes do hospital. Marina e a agente de segurança se movem silenciosamente em direção à saída de emergência no fundo do depósito. Mas o barulho da porta sendo aberta as paralisa. Rogério entra primeiro, seguido pelo farmacêutico e pela enfermeira falsa que Marina ouviu mais cedo. Eu sabia, Rogério diz, sua voz carregada de raiva fria. Sabia que aquela menina metida estava se intrometendo onde não deve. Marina e a agente se escondem atrás de pilhas de caixas, mas o depósito é pequeno demais para esconderem-se por muito tempo. Rogério, se alguém descobrir que estamos aqui, o farmacêutico começa, nervoso. Ninguém vai descobrir, principalmente depois que resolvermos o problema da família Santos, de uma vez por todas. A agente sussurra no ouvido de Marina. Quando eu der o sinal, você corre para a saída de emergência e não olha para trás. Mas Marina balança a cabeça. Não vou deixar você sozinha. Marina Santos! Rogério grita de repente. Eu sei que você está aqui. Saiam de onde estão se escondendo. A agente toma uma decisão rápida. Ativa discretamente um dispositivo de emergência e sussurra. Eduardo, estamos no subsolo. Situação crítica. Muito bem. Rogério continua, caminhando entre as pilhas de caixas. Se vocês não saírem, eu vou garantir que a cirurgia da sua mãe amanhã tenha alguns acidentes inesperados. A ameaça direta contra sua mãe faz Marina perder o controle. Ela se levanta de onde estava escondida, os olhos brilhando de raiva. Você não vai encostar um dedo na minha mãe. Marina, não! A agente tenta puxá-la de volta, mas é tarde demais. Rogério sorri friamente. Ah, finalmente! E quem é sua amiguinha? Mais uma investigadora particular do seu padrinho rico? A agente se revela também, colocando-se entre Marina e os 3 criminosos. Sou da equipe de segurança de Eduardo Mendes e vocês estão cercados. Rogério ri. Cercados? Por quem? Estamos no subsolo de um hospital. Ninguém vem aqui. Neste momento, Marina lembra de algo que sua mãe sempre lhe disse. Quando você está encurralado, use sua inteligência, não sua força. Senhor Rogério, ela diz, forçando a voz a soar calma. O senhor quer saber o que mais eu descobri? Marina, não fale nada. A agente sussurra, mas Marina ignora o aviso. Eu sei sobre os outros hospitais. Sei sobre os médicos que vocês subornam. Sei sobre as famílias que perderam parentes por causa dos medicamentos vencidos. O rosto de Rogério empalidece. Você não sabe de nada. Sei sobre a senhora Maria Fernandes, que morreu no Hospital São José depois de tomar antibióticos vencidos. Sei sobre o senhor João Silva, que teve complicações cardíacas no Hospital Central depois de receber medicamentos adulterados. Marina está inventando nomes, mas a reação de culpa no rosto de Rogério confirma que ela acertou na estratégia. Como você soube desses nomes? O farmacêutico pergunta, claramente apavorado. Porque eu não sou só uma criança curiosa. Marina mente com convicção. Sou parte de uma investigação muito maior, e tudo que vocês disserem ou fizerem aqui está sendo gravado e transmitido ao vivo. Marina levanta o punho, mostrando o relógio que Eduardo lhe deu. Este dispositivo não é só um botão de emergência, é uma câmera que está transmitindo tudo para os advogados do Eduardo e para a polícia. Isso é mentira, Rogério diz, mas sua voz treme. É mesmo? Então por que vocês não testam? Façam alguma coisa contra mim ou contra minha mãe e vejam o que acontece. O blefe de Marina está funcionando. Os 3 criminosos se entreolham, incertos. Neste momento, o celular de Rogério toca. Ele atende nervosamente. Rogério, você viu as notícias? Uma voz do outro lado grita alto o suficiente para todos ouvirem. A Polícia Federal está investigando todos os hospitais da rede municipal. Tem viaturas em frente ao São José e ao Central. O rosto de Rogério fica lívido.
Marina sorri, percebendo que Eduardo deve ter acionado todas as suas influências simultaneamente. Vocês... Rogério olha de Marina para a gente. Vocês planejaram tudo isso. Planejamos. Marina confirma. Mesmo não sabendo de nada sobre operações policiais. E agora vocês têm duas opções. Se entregarem e colaborarem com a investigação, ou tentarem fugir e serem presos como fugitivos. A enfermeira falsa já está caminhando em direção à porta. Rogério, eu não assinei para isso. Eu só alterei alguns papéis. Não sabia que havia mortes envolvidas. Volta aqui! Rogério grita, mas a mulher sai correndo. O farmacêutico também está recuando. Rogério, acabou. Temos que aceitar que acabou. Marina ouve barulho de passos no corredor. Muitos passos. Marina! A voz de Eduardo ecoa pelo subsolo. Marina, onde você está? Aqui, Eduardo, no depósito. Segundos depois, Eduardo irrompe no depósito, seguido por policiais federais e agentes de segurança. Rogério olha ao redor e percebe que realmente acabou. Marina, Eduardo corre para ela, verificando se está bem. Você está machucada? Estou bem. E conseguimos tudo. As gravações, as provas dos medicamentos, confissões sobre outros hospitais. O delegado federal se aproxima de Rogério. Senhor Campos, está preso por formação de quadrilha, homicídio culposo, corrupção ativa e passiva e tráfico de medicamentos vencidos. Enquanto levam Rogério algemado, ele olha para Marina uma última vez. Você não sabe com quem está mexendo, menina. Isso não vai acabar aqui. Sim, vai acabar. Marina responde com uma firmeza que impressiona todos os adultos presentes, porque agora todo mundo sabe quem vocês são. Eduardo se ajoelha ao lado de Marina. Você foi incrivelmente corajosa e incrivelmente imprudente. Mas funcionou? Funcionou. Ele confirma, abraçando-a. Agora vamos cuidar da sua mãe e de todos os outros pacientes que foram prejudicados por esse esquema. Marina olha para as caixas de medicamentos vencidos sendo recolhidas como evidência e sente, pela primeira vez em meses, que sua mãe está verdadeiramente segura. Mais do que isso, sente que conseguiu proteger muitas outras famílias de passarem pelo mesmo pesadelo que ela viveu. 2 semanas depois da prisão de Rogério e do desmantelamento do esquema de corrupção, o Hospital São Vicente parece um lugar completamente diferente. Conceição está se recuperando perfeitamente de sua cirurgia cardíaca, que foi realizada por uma equipe médica de elite que Eduardo trouxe de São Paulo especialmente para o procedimento. Mãe, como você está se sentindo hoje? Marina pergunta, ajustando o travesseiro atrás das costas de Conceição. A enfermaria particular onde sua mãe está internada é um mundo distante da ala superlotada onde estava antes. Estou me sentindo como se tivesse ganhado uma vida nova, minha filha. Conceição responde, segurando a mão de Marina. E tudo graças à sua coragem. Não foi só minha coragem. Foi o Eduardo que teve os recursos para fazer tudo isso acontecer. Mas foi você que teve a bravura de enfrentar pessoas perigosas para proteger não só a mim, mas outras famílias também. Eduardo entra no quarto carregando um buquê de flores e um jornal. Bom dia, meninas! Como está nossa heroína hoje? Eduardo, você não precisa trazer flores todo dia. Conceição protesta gentilmente. Preciso sim, é o mínimo que posso fazer. Eduardo se senta na cadeira ao lado da cama. E tenho boas notícias. O jornal publicou a matéria completa sobre o esquema de corrupção. Marina pega o jornal e lê a manchete em voz alta. Operação Vida Limpa desarticula esquema que causou dezenas de mortes em hospitais públicos. Seus olhos se enchem de lágrimas ao ver uma foto sua ao lado de Eduardo na primeira página, com a legenda Menina de 8 anos expõe corrupção e salva vidas. Está vendo quantas pessoas vocês ajudaram? Conceição diz, apontando para os números no jornal. 47 casos de reclassificação indevida,
mais de 200 pacientes que receberam medicamentos vencidos, 5 hospitais envolvidos no esquema. E o mais importante, Eduardo acrescenta, 15 pessoas já foram presas, incluindo médicos, administradores e fornecedores corruptos. Marina continua lendo. Escuta isso, mãe. A investigação resultou na criação de um novo protocolo de transparência para hospitais públicos, que será implementado em todo o estado. O protocolo, batizado de Lei Marina Santos, exige auditoria mensal independente de medicamentos e cirurgias eletivas. Eles deram seu nome à lei? Conceição pergunta, emocionada. Foi ideia do governador. Eduardo explica. Ele disse que uma criança que teve coragem de enfrentar um sistema corrupto merece ser lembrada para sempre. Marina fica quieta por um momento, processando a informação. Eduardo, isso significa que outras crianças não vão passar pelo que eu passei? Exatamente. E tem mais. Foi criado um fundo de emergência para cirurgias urgentes, financiado por empresários que se sensibilizaram com sua história. Nenhuma família vai mais ter que esperar 6 meses por uma cirurgia cardíaca de emergência. Conceição limpa as lágrimas dos olhos. Marina, você percebe o que conseguiu? Não salvou apenas a mim. Salvou milhares de pessoas que nem conhece. Nós salvamos, Marina corrige, eu, você e o Eduardo, e todos os médicos honestos que nos ajudaram. O doutor Henrique entra no quarto para fazer o exame diário de Conceição. Bom dia, pessoal. Como está minha paciente favorita? Doutor, quando a minha mãe vai poder ir para casa? Marina pergunta. Se continuar se recuperando neste ritmo, talvez no final da semana, ele responde, examinando os sinais vitais de Conceição. Seu coração está respondendo perfeitamente ao tratamento. E ela vai poder trabalhar normalmente, com algumas limitações iniciais, mas sim, na verdade, tenho uma proposta para vocês duas. Eduardo sorri. Deixe-me adivinhar, é sobre o que conversamos ontem? Exato. Marina, que tal se sua mãe viesse trabalhar aqui no hospital, mas desta vez como supervisora da equipe de limpeza, com um salário justo, plano de saúde completo e horário que permita que ela te leve e busque na escola todos os dias? Marina olha para a mãe, que está boquiaberta. Mãe, isso significa que você não vai precisar de 3 empregos? Significa que ela vai trabalhar 8 horas por dia, ter fins de semana livres e ganhar mais do que ganhava nos 3 empregos juntos. Eduardo completa. Mas por que vocês estão fazendo isso? Conceição pergunta. Eu já causei problemas demais. Dona Conceição, o doutor Henrique diz gentilmente, a senhora não causou problema algum. Pelo contrário, sua filha ajudou a limpar este hospital de pessoas corruptas. Agora, queremos pessoas íntegras trabalhando aqui. Marina abraça a mãe. Aceita, mãe. Assim você pode cuidar de mim direito e eu posso ajudar você a cuidar do hospital. Ajudar como? Eduardo pergunta, curioso. Criando um programa para crianças cujos pais estão internados, ensinando elas a não desistirem, a pedirem ajuda quando precisarem, a entenderem que não estão sozinhas. Eduardo fica emocionado com a ideia. Marina, isso é brilhante. Quer dizer que você quer ajudar outras crianças que passem pela mesma situação que você passou. Quero, porque eu sei como é terrível se sentir sozinha e sem esperança. Se eu puder evitar que outras crianças se sintam assim, então está decidido. O doutor Henrique diz, Conceição Santos, supervisora da equipe de limpeza, e Marina Santos, nossa consultora mais jovem para apoio a famílias em crise. Consultora, Marina ri, isso é trabalho para adultos. Você provou que idade não determina sabedoria ou coragem. Eduardo responde. E quem melhor para ajudar crianças assustadas do que alguém que passou pela mesma experiência e venceu? Conceição segura as mãos de Marina e Eduardo. Como posso agradecer vocês por mudarem nossas vidas completamente? Vocês já agradeceram, Eduardo diz.
ensinando-me que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Marina olha pela janela do quarto, vendo o movimento normal do hospital, sabendo que agora é um lugar seguro para todas as famílias que precisam de ajuda. Pela primeira vez em meses, ela se sente realmente como uma criança que pode brincar, estudar e sonhar, sabendo que sua mãe está segura e que juntas construíram algo muito maior do que imaginavam possível. 6 meses depois daquela manhã fria e desesperada, quando Marina correu pelos corredores do hospital, oferecendo sua vida inteira para salvar sua mãe, ela está novamente caminhando pelos mesmos corredores, mas desta vez não há desespero em seus passos. Há propósito. Marina tem uma família nova na enfermaria 3. Dona Rosa, a enfermeira-chefe, informa. Uma menina de 7 anos cujo pai precisa de uma cirurgia urgente. Ela está muito assustada. Já vou lá, Marina responde, ajustando a pequena identificação que usa no peito. Marina Santos, Programa de Apoio Familiar. Marina bate levemente na porta da enfermaria e vê uma menina pequena sentada ao lado da cama de um homem que dorme, claramente sedado. A criança tem os mesmos olhos vermelhos de choro que Marina teve por tanto tempo. Oi, Marina diz suavemente, sentando-se numa cadeira ao lado da menina. Meu nome é Marina. Qual é o seu? Júlia. A menina sussurra, sem tirar os olhos do pai. Júlia, seu pai está doente? Está. Os médicos disseram que ele precisa de uma operação no coração, mas eu não entendo direito o que está acontecendo. Marina sorri com ternura. Quer que eu explique? Eu entendo bastante sobre cirurgias do coração. Você entende? Mas você é criança como eu. Sou sim, mas há 6 meses. Foi minha mãe que estava nesta cama, precisando da mesma cirurgia que seu pai. Júlia finalmente olha para Marina, interessada. E o que aconteceu com ela? Ela fez a cirurgia e ficou boa. Hoje ela trabalha aqui no hospital, ajudando a cuidar para que tudo funcione direito. Mas vocês tinham dinheiro para pagar a cirurgia? Marina balança a cabeça. Não tínhamos dinheiro nenhum. Éramos só eu e ela, como vocês. Mas sabe o que eu aprendi? O quê? Aprendi que quando você está enfrentando algo muito difícil, não precisa enfrentar sozinha. Sempre tem alguém disposto a ajudar, mesmo quando parece que não tem. Júlia limpa o nariz com a manga da blusa. Minha tia disse que vai ficar tudo bem, mas eu vi ela chorando no telefone ontem. Acho que ela não tem dinheiro também. Júlia, posso te contar um segredo? A menina acena. Quando minha mãe estava doente, eu ofereci para ser empregada do médico, para sempre se ele salvasse ela. Eu estava tão desesperada que achei que tinha que dar minha vida inteira em troca da vida dela. E deu certo? Não precisou dar certo, porque apareceu um anjo disfarçado de pessoa comum que nos ajudou. E sabe o que mais? Ele me ensinou que aceitar ajuda não é vergonha, é inteligência. Neste momento, Eduardo entra na enfermaria carregando um ursinho de pelúcia e um sorriso caloroso. Marina, encontrei você. E quem é esta jovem? Eduardo, esta é a Júlia. Júlia, este é o Eduardo. Ele é meu anjo disfarçado de pessoa comum. Eduardo ri e oferece o ursinho para Júlia. Olá, Júlia. Soube que seu pai precisa de uma cirurgia. Júlia pega o ursinho timidamente. Precisa, mas a gente não tem dinheiro. Que bom que não precisa ter, Eduardo responde. Desde que Marina me ensinou sobre coragem e justiça, criamos um fundo especial para famílias como a sua. Seu pai vai fazer a cirurgia sem vocês pagarem nada. É verdade? Júlia pergunta, seus olhos se enchendo de esperança. É verdade, Marina confirma. E eu vou ficar aqui com você durante todo o processo, explicando cada coisa que acontecer, para você não ficar assustada como eu fiquei. Conceição aparece na porta da enfermaria, usando seu novo uniforme de supervisora. Marina, querida, está na hora do almoço. Mãe, esta é a Júlia.
Vamos cuidar dela como cuidaram de nós. Conceição se aproxima e toca gentilmente a cabeça de Júlia. Claro que vamos, minha filha. Júlia, você vai ver que este hospital agora é um lugar onde famílias como a nossa são tratadas com todo o carinho que merecem. Marina, Júlia pergunta, você acha que eu vou ser corajosa como você foi? Você já está sendo corajosa, Júlia. Estar aqui, cuidando do seu pai, não desistindo, isso é coragem. E se eu ficar com medo? Se você ficar com medo, você me chama. Ou chama a minha mãe, ou o Eduardo, ou qualquer um da nossa equipe. Porque agora você não está mais sozinha. Eduardo observa Marina conversando com Júlia e se lembra da menina desesperada que conheceu 6 meses atrás. A transformação é completa. De criança assustada para jovem mentora. De vítima do sistema para reformadora da sociedade. Marina, ele diz, você se lembra da promessa que fez ao Dr. Henrique no primeiro dia que nos conhecemos? Lembro. Ofereci para ser empregada dele para sempre. Bem, de certa forma, você está cumprindo essa promessa. Só que agora, você não é empregada. Você é parceira. Parceira na missão de cuidar das pessoas. Marina sorri, segurando a mão de Júlia. Eduardo, sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Qual? É que descobri que quando você ajuda outras pessoas a não desistirem, você também nunca desiste. E quando você ensina outras pessoas a terem esperança, sua própria esperança fica mais forte. Conceição abraça a filha, e é por isso que você é minha heroína, Marina. Não só porque salvou minha vida, mas porque transformou sua dor em uma forma de curar a dor de outras pessoas. Júlia olha para Marina com admiração. Quando eu crescer, quero ser como você. Você já é como eu, Júlia. Você só precisa acreditar em si mesma. Eduardo olha pela janela da enfermaria e vê o sol brilhando sobre a cidade, iluminando um hospital que agora representa esperança ao invés de desespero. Marina transformou não apenas sua própria vida e a da família, mas também a realidade de centenas de outras famílias que nunca mais precisarão enfrentar a injustiça sozinhas. A menina que um dia ofereceu sua liberdade para salvar a mãe encontrou, em sua generosidade, uma liberdade muito maior. A liberdade de fazer a diferença no mundo. E descobriu que os verdadeiros heróis não são aqueles que nunca sentem medo, mas aqueles que, mesmo com medo, escolhem lutar pelo que é certo. Do corredor do hospital, o eco de risadas de crianças mistura-se com o barulho dos equipamentos médicos, criando uma sinfonia de vida e esperança. Marina Santos não é mais apenas uma criança que sobreviveu a uma tragédia. Ela é uma jovem que transformou sua experiência em uma fonte de força para todos que a conhecem. E em algum lugar deste hospital renovado, outras famílias estão descobrindo que, às vezes, os anjos aparecem quando menos esperamos, disfarçados de pessoas comuns com corações extraordinários.